Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu me surpreendi com essa matéria, porque embora as pessoas às vezes pensem, Davi já deve estar acostumado, é todo dia 2 vídeos, há anos assim, a pessoa acostuma. De fato a gente vai encaliçando, não vou mentir que muitas coisas surpreendem a maioria, e eu já olho com aquele olhar frio que me permite inclusive ver o que está subliminar. E essa matéria aqui, apesar do título, né? Supercomputador prevê o ano que a humanidade chegará ao fim. A gente recebeu essa dica de 2 inscritos, inclusive. O canal do Alexandre, e fica aqui o agradecimento especial e um abraço forte para o nosso irmão. E Silvio Omar Ramos. Pelo título da matéria, você diz: minha nossa, já sabe o dia que a humanidade vai acabar? E vai ser muito tempo isso, Davi? A gente vai chegar lá, meus irmãos. Mas de antemão já digo a você, nem fique preocupado que isso aqui está muito longe de ser verdade. Até porque, família, essa questão da inteligência artificial, a gente precisa voltar um pouquinho nos conteúdos mais antigos. O que é a inteligência artificial? Supostamente é uma inteligência capaz de tomar decisões sozinhas. Um algoritmo que raciocina. E essa teoria, ela gera debate inclusive por vários programadores. Eu nem vi esse lado. Mas aí eu dando uma olhada, inclusive de pessoas fora do país, né, entrevistas e podcasts americanos, e tem, né, eu achava até que não, mas tem, né, pessoas que são programadores, trabalham em grandes firmas, pelo menos trabalharam, os que trabalham ficam calados, os que estão empregados hoje. Mas alguns que já trabalharam, né, nessas firmas afirmam, não são todos é claro, mas alguns afirmam de pé junto que é impossível se criar essa tecnologia, que não passa de invenção. Segundo a opinião deles, e que eu acho bem possível mesmo, já até toquei nesse assunto, essa tal de inteligência artificial, capaz de raciocinar e tomar decisões sozinhas, na verdade ela seria só uma programação e que isentaria de culpa o seu programador. Você está entendendo? Porque um programa hoje, um aplicativo que você baixa, se ele fizer algum mal no teu celular, no teu computador, no teu aparelho, você vai processar, você vai culpar a empresa que programou. E a empresa com certeza vai punir o empregado, né, o funcionário que fez a programação. Mas se a gente aceitar a ideia que existe um computador que é capaz de tomar suas decisões, se autoprogramar e etc, etc, quase que uma mente humana, até eles falam que é superior muitas vezes à nossa mente, é muito mais inteligente. Se a gente acreditar que existe de fato essa tecnologia, então você não iria mais culpar a pessoa que programou, porque ele criou algo autossuficiente. É como Deus criou o ser humano. Muita gente diz: ah, Davi, se Deus é perfeito, então quando a gente erra, a imperfeição é de Deus. Não, seríamos se nós fôssemos programados para fazer aquilo. Mas ele criou um ser, isso é o ápice da criação. É o máximo que nós não conseguimos, só Deus mesmo. Criar coisas que são capazes de se reproduzir, coisas que são capazes de tomar sua própria decisão, por mais que você não concorde. Isso é o ápice da criação. Eu já disse pra vocês, eu faço quadrinhos, né? Nunca lancei porque eu não registrei. Mas a gente que trabalha com criação, né? Quando você vê os seus personagens ali, meio que cada um tem uma personalidade. É o que a gente vê, e é por isso que eu também não tenho vontade de lançar agora, porque a história não tá pronta. E se por acaso você vende, meus irmãos, quando entra dinheiro, começa o dinheiro a querer comprar a personalidade dos personagens. Por exemplo, tem coisas que determinado personagem jamais faria, mas às vezes para agradar um público, a pessoa vai e coloca aquele personagem tomando algumas decisões que ele jamais faria de acordo com a personalidade dele, com o que ele mesmo já fez durante a história dele. Entende, família? Então, quando a gente que cria história, que cria alguma coisa, né, trabalha com a parte criativa, quando a gente vê, né, a grandeza da criação de Deus, a gente pode compreender um pouquinho melhor o quanto Deus é grande. Né? E acho muito difícil que o ser humano de fato consiga criar uma tecnologia que ela sozinha possa raciocinar. Cada vez mais, eu sempre sou aberto, né, a opiniões e a novas pesquisas e etc, quando elas não são manipuladas, claro, né, mas eu sempre sou aberto a isso. Pode um dia existir, de fato, essa inteligência artificial capaz de raciocinar? Pode, só que a chance é mínima. O que é mais fácil acontecer, até de acordo com tudo que a gente vê, né, as dificuldades que a gente tem para tantas coisas aí, né, você viu agora esse evento do Titã, que eu quero deixar a poeira baixar para eu trazer
algumas informações incríveis para você. Cada vez mais tá ficando mais podre a história, viu, família? Eu tava lendo aqui, inclusive em inglês também, eu tava lendo as opiniões do cara que fez o filme do Titanic. E se for do interesse de vocês, eu trago aqui no canal. O negócio tá fedendo, só digo isso pra vocês, né? Então você vê uma dificuldade pra gente explorar o nosso mar. E aí os caras estão falando aí em coisas que se autoprograma, que raciocina sozinha, colonizar outros planetas. Cara, isso tudo é lorota. Desculpa eu dizer, você que acredita, mas é lorota mesmo, pelos fatos que se dão. Tá certo? E agora eles vêm com essa, você que tá desperto, eu vou ficar calado nessa matéria, eu só vou passar a matéria pra você. Tá na UOL, tá em vários portais de informação. Eu só peço uma coisa, raciocine no que eu tô falando, veja onde é que a matéria quer chegar, certo? Essa matéria é recente, de 23/6/2023, e ela segue dizendo o seguinte, ó. Supercomputador prevê, entre aspas, ano que a humanidade chegará ao fim. O cálculo feito por um programa chamado World One, ou seja, Mundo 1, criado por Jay Forrest, pioneiro da computação. Então veja, até o nome do programa já é uma coisa que você vê, né? Sempre com a separação de classe. World One, ou seja, Mundo 1. Se tem o Mundo 1, deve ter o 2, deve ter o terceiro, né? Você tá entendendo? Vamos lá. Um grupo de cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, em Cambridge, nos Estados Unidos, ordenou a um supercomputador que avaliasse o crescimento futuro da população. Sua resposta, no entanto, foi muito além, já que ele também calculou quando seria o fim da civilização. Segundo a tecnologia, o fim da humanidade vai ocorrer entre 2040 e 2050. Aí o cara vai dizer, meu Deus do céu, o mundo vai acabar entre 2040 e 2050, Davi, valei-me! Calma, meu irmão, deixa eu continuar com a matéria. Eu não vou falar nada agora para não infectar o seu raciocínio. Eu não quero, de forma alguma, influenciar você a pensar, eu quero que você perceba sozinho. Vou continuar, né? Vamos lá, deixa eu voltar esse pedacinho. Segundo a tecnologia, o fim da humanidade vai ocorrer entre 2040 e 2050. Por quê? Vamos lá. O colapso seria causado pela expansão da população e da indústria, pelos níveis de poluição e pela finitude dos recursos naturais. Vale lembrar que em 2021, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP26, um alerta foi divulgado sobre as mudanças climáticas. O relatório traz um alerta sobre o aquecimento global que pode ser irreversível entre 2040 e 2050. A previsão foi feita por um programa chamado World One, criado sob encomenda por Jay Forrest, pioneiro da computação. Ele foi contratado pelo Clube de Roma. Família, a gente que já sabe o que é esse clube, né? E que clubes como este estão espalhados, tem várias sedes pelo mundo, tá certo? Você acha que aqueles castelos que eles mantêm gastando uma fortuna são áreas particulares, ilhas e etc. Eles têm aquilo ali só por ego? Grandes reuniões são marcadas ali, secretas, meus irmãos. E aqui você vai ouvir um pouquinho disso, olha só. Ele foi contratado pelo Clube de Roma para modelar como o mundo poderia sustentar seu crescimento de forma eficaz. Esse clube é uma organização composta por pensadores, ex-chefes de Estado, cientistas e burocratas da ONU que se reuniram com a missão de promover a compreensão dos desafios globais que a humanidade enfrenta e propor soluções por meio de análise científica, comunicação e defesa. E aqui encerra a matéria. Bom, quanto a essa questão do clima, é regra dessa plataforma que nenhum discurso, nenhum vídeo que vise negar, desmentir, dizer que é embuste e etc. está nas regras do YouTube. Basta você digitar, procurar aí que você vai encontrar as regras da plataforma, é simples. E tá lá, um dos assuntos que não pode se fazer mais vídeos, isso aqui é uma verdade absoluta, você pode fazer contra Deus. Você pode questionar a existência do Messias e etc, dizer que ele era um usurpador, você pode fazer vídeos assim. Dizer que Deus e nada é a mesma coisa, você pode fazer esse vídeo. Mas questionar teorias, né, desses donos do planeta, você não pode. Então eu não vou fazer isso, porque se tem as regras, infelizmente a gente pode seguir. Agora eu pelo menos posso fazer com que você mesmo faça os questionamentos, porque veja bem, meus irmãos, os políticos, a cada 4 anos aqui no Brasil, nós somos bombardeados com as suas tais propostas de governância, né? E aí eu pergunto a você, se essas propostas tidas por esses ex-chefes de estados, pensadores, cientistas, burocratas e etc, se é tão boa assim os debates dos caras, por que não é aberta ao público?
Por que é que eles não expõem, né, essas reuniões ao vivo para as pessoas, inclusive, poder interagir? Hoje é fácil qualquer um fazer uma live, imagina esses caras. Mas é tudo feito em segredo, a gente não sabe nem quando são realizadas essas reuniões, nem quem participa de fato, é tudo muito sigiloso. E a Bíblia deixa claro para nós, né, quem leu sabe, que tudo que é feito nas sombras, nas surdinas, não é bom. E que não há nada em oculto que não seja um dia revelado. O fato é, meus irmãos, que com essa narrativa que se tem hoje, as pessoas estão perdendo o direito à sua privacidade, o direito à sua propriedade. Eu trouxe aqui o caso de Neymar. Infelizmente tem pessoas que não despertaram totalmente, ainda estão gadificadas, que ficam olhando o avatar. Ah, o pai do Neymar. Ah, o Neymar. Meu irmão, isso é só o avatar, não interessa. Podia ser eu, podia ser você, também não interessaria. A questão é que, quando o sistema cria leis, coloca uma coisa dessa aqui como verdade absoluta, essa questão aqui que eu estou falando para vocês, que é regra, não poder falar, as leis não são criadas da forma, vamos criar uma lei para pobre, vamos criar uma lei para classe média, vamos criar uma lei para os ricos, vamos criar uma lei para super ricos. Não, eles fazem uma lei para o civil. Todos nós estaremos enquadrados dentro dessas leis. Então você hoje mesmo, pronto, aqui mesmo estava com vontade de subir um pouco a entrada da garagem onde eu guardo os carros, e segundo o pedreiro, estava me informando, vou até tirar a limpo, porque de obra também eu não entendo muito, né? Mas ele disse que numa determinada altura, se você quiser fazer, você já tem que pedir permissão, né, à prefeitura para poder realizar o serviço. Do contrário, a pessoa pode ser multada. Hoje, eu já disse para vocês, se você tem um sítio, né, e quer furar um poço artesiano, quer fazer do teu bolso, gastar na tua propriedade, na tua terra, escriturada no teu nome, tudo certinho, você também tem que pedir permissão. Do contrário, você é multado e eles vêm e fecham o poço. Quer dizer que, a partir do momento que a gente aceitou essas narrativas, elas não foram criadas apenas para te convencer. Elas foram criadas para que leis venham junto com isso e você obedeça. Estavam falando no caso do Neymar que o pai dele, né, teria desviado um rio. Você não tem imagem nenhuma disso. Como é que você desvia um rio? Eu acredito que seja impossível. Provavelmente eles pegaram água do rio e areia da praia. Isso é crime? No meu ponto de vista, não. Mas se você cria uma narrativa que o mundo vai acabar, como aqui, em 2040 ou 2050, aí, meu irmão, eu vou me preocupar sim se você tira uma lata de areia da praia. Só de parar para pensar nisso, meu irmão, você vê o quão ridículo seria. Eu vou tirar a areia da praia e aí o Estado vai vir cobrar isso de mim, vai me multar em 5 milhões, como no caso deles. Você entende, meu irmão? Você realmente está desperto. Quem ainda está gadificado fica nessa. Não, mas é o Neymar, tem que se ferrar mesmo. Cara, eu nem sou fã do Neymar, nem sou fã de futebol. Gosto de futebol como esporte. Já quando ele vira essa idolatria toda, eu não acho legal, né? Mas a questão é essa, que não é o Neymar. O problema é, e repito, que com essa narrativa, uma série de restrições e de leis vão ser criadas, estão sendo implementadas, nós já estamos sentindo isso por elas estarem em vigor. O nosso futuro agora, de fato, é incerto. E preste atenção, meu irmão, quando se fala nessa parada de sustentabilidade, você vê que todo o modelo de negócio que eles propõem vai ser muito mais lucrativo para eles. Por exemplo, quando eles te vendem um carro, você leva aquele equipamento para sua casa. Mas agora não será mais assim. Você vai passar um tempo com ele, você vai fazer um contrato, vai passar 1 ano, 2 anos e vai devolver. E aí esse equipamento vai ser substituído por outro. Ou seja, você não será mais o proprietário daquele item. Você será como alguém que aluga um carro. Mas eu pergunto a você, dá mais trabalho para ela fazer um bom produto, que você vai passar ali anos com ele? Tem gente que passa a vida toda com o seu carro, né? Eu vejo aqui um senhorzinho mesmo, ele passa numa D10 preta, que eu acho a coisa mais linda do mundo, porque ele comprou o carro zero, né? Já tá velhinho, passa ele e a velhinha dele, os dois, na D10 preta, né? E eu acho bonito isso. Tem outro senhor que tem um Opala também, marrom, a coisa mais linda também. Desde jovem ele tem o carro. O carro tá mais novo do que eu, família, pra vocês terem noção. Então você vê, era muito trabalho para fazer esse tipo de equipamento. Mas fazendo dessa maneira, colocando uma coisa universal, vai ser muito mais fácil e ao mesmo tempo lucrativo. Então é uma questão de lógica, veja bem. Não questionando porque não pode, mas
É uma questão de lógica. Se você tem uma coisa, um modelo, e você vai mudar esse modelo e vai ter mais lucro, eu pergunto, né, em situações normais, essa mudança você acharia que a pessoa está te propondo pelo bem do coletivo ou pelo bem dela própria? Eu deixo com você a pergunta, meu irmão. Enfim, como eu disse para vocês, né, essa tal dessa previsão não passa para mim, sinceramente, de um modelo de negócio, de uma agenda de poder. Você sabe qual é a meta. Você que acompanha o canal sabe. Enfim, meus irmãos, vou ficando por aqui. Deixa o teu like, compartilha esse vídeo. Eu preciso muito da força de vocês para que o canal, né, a gente vê que quando o público se interessa, quando o público vai para cima, a gente consegue furar a bolha. E eu peço essa força de vocês para que o canal continue de pé. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!